Conforme prometido, no outro vídeo onde eu falo sobre fundos imobiliários, eu vou mostrar hoje na prática, com um fundo em específico que eu escolhi, como é que funcionou o desempenho desse fundo nos últimos 12 meses, tanto na parte de rendimentos quanto na parte de valorização. Inclusive, se você ainda não viu esse outro vídeo onde eu dou mais detalhes sobre como funcionam fundos imobiliários, inclusive dou algumas dicas de como investir, de como é que funcionam os investimentos, vou pedir para você olhar esse vídeo antes de assistir, de continuar com esse aqui, depois de terminar de concluir aquele vídeo para não ficar perdido, volta aqui para assistir esse. O fundo que eu escolhi para falar aqui hoje é o VRTA11, que é um fundo que eu gosto muito, inclusive tem na minha carteira pessoal. Mas cabe salientar aqui, cabe fazer um parênteses, que isso aqui não é nenhuma indicação de compra, eu só vou usar esse fundo como um exemplo para mostrar na prática e te ajudar a entender um pouquinho como é que funciona o rendimento, a rentabilidade de um fundo de fato, né, mostrando de uma maneira mais prática possível como é que foi o desempenho dele nos últimos 12 meses. Para iniciar aqui, eu trouxe esses dados dos últimos 12 meses, então partem, no momento que está sendo gravado esse vídeo, nós estamos em outubro. Então, o mês base que eu uso para início dessa apuração de resultados desse fundo, da compra de uma cota, eu estou simulando aqui a compra, então, de R$10.000 em cotas do fundo, que estava aproximadamente R$86, 86 e alguma coisa, eu arredondei aqui para R$10.000, um investimento inicial, e o formato que eu utilizei foi uma simulação de como se você estivesse investindo R$10.000, lá no começo de outubro de 2018 e tivesse trazido esse investimento até agora nesse fundo, ou seja, não fez mais nenhum aporte e só manteve esse valor investido no fundo. Como é que ele estaria hoje? Como é que teria sido o desempenho? Quanto você teria recebido de rendimentos e quanto teria valorizado esse fundo? Bom, eu tenho aqui, a partir então do dia 31/10, o rendimento de R$1,15 por cota, depois no dia 30/11, R$1,03 por cota, depois no dia 28/12, R$1,01 por cota e assim por diante, até chegar no último mês aqui, que é o dia 30/9, foi a data do pagamento, da apuração do resultado do fundo, a mais recente, que ele pagou 71 centavos por cota. Então, tendo mais ou menos 116 cotas com esse valor de R$10.000, elas custavam em torno de 86 na época, a média aqui de pagamento por cota foi de 97 centavos, apurando todo o resultado desses últimos 12 meses. Levando em consideração que a gente tem 116 cotas compradas, nós possuímos 116 cotas compradas com esses R$10.000, nós chegamos a uma média por mês de R$112,52 de rendimento, ou seja, de aluguel recebido desse valor investido. Esse é um valor médio. E esse valor médio, como o valor inicial era R$10.000, nós vamos chegar num resultado aqui de 1,12% ao mês de média de retorno mensal, ou seja, um retorno fora da curva, até um retorno excepcional. Isso dado, obviamente, o momento em que a gente vive, de muita entrada em fundos imobiliários, de um mercado um pouco mais aquecido, pegando 2018 para cá, os últimos 12 meses, dá para a gente considerar que o mercado teve um bom desempenho, então por isso a gente chegou num resultado assim. Lembrando sempre, também cabe aqui o parênteses, de que rentabilidade passada não significa rentabilidade futura, ou seja, não dá para a gente se basear em números passados para saber, ou para prever, para saber quanto a gente vai ter de rentabilidade daqui nos próximos 12 meses, por exemplo. Provavelmente não vai ser esse 1,12%, mas esses são os números que a gente tem como base, como exemplo aqui. E além disso, a cota ela se valorizou de algo em torno ali de R$86, para hoje, na data desse vídeo aqui, a cota está custando R$122,98. O que isso quer dizer? Trazendo para números, para percentuais aqui, a gente teve uma valorização de aproximadamente 43% do preço de cada cota. Isso representa aqui em valores que esses nossos R$10.000 investidos nesse fundo em outubro do ano passado, hoje, essa mesma quantidade de cotas, vale R$14.000
R$4.300. Ou seja, a gente, além de um excelente retorno mensal desse fundo, teve uma valorização também extraordinária. Esse é um dos fundos que eu peguei de uma maneira um pouco mais aleatória. Eu não escolhi o melhor fundo que eu tenho na carteira, mas também não é, de longe ele não é o pior, o com menor desempenho, ele está entre os melhores desempenhos, mas ele não é o melhor desempenho que eu tenho na carteira hoje. Eu tenho fundos com maior desempenho, mas eu procurei trazer um fundo com desempenho bacana, não tão fora da curva assim, mas que retratasse esse retorno que eu quero mostrar aqui, como é que funciona esses retornos em fundos imobiliários, que a gente pode apurar aí, então, lucros tanto na valorização das cotas quanto no retorno, no rendimento mensal que eles geram todo mês. Lembrando que sobre os rendimentos dos fundos imobiliários a gente não tem incidência de imposto de renda, então esses retornos são líquidos, mas caso você venda a cota sobre o valor de lucro que você apurou, ou seja, aqui se as cotas estão valendo hoje R$14.300, se você fosse vender o número total de cotas que possui, né, nesse nosso cálculo, teria um lucro de R$4.300 e sobre esse lucro haveria incidência de imposto de renda de 15%. Então é isso, espero muito ter te ajudado com esse vídeo. Se ele foi útil para você e você acha que também pode ser útil para outras pessoas, fica à vontade para marcar elas, para compartilhar o vídeo. Não esquece também de deixar o seu like, porque isso é muito importante para que esse conteúdo chegue para outras pessoas. E também de se inscrever no meu canal no YouTube. Pode compartilhar, pode se inscrever, pode comentar se tiver alguma dúvida, alguma colaboração, algum comentário, alguma contribuição para fazer também. E eu vou, na medida do possível, sempre procurar responder todo mundo, sejam dúvidas, sejam contribuições. E é isso, espero você no próximo vídeo, um forte abraço e até a próxima.